Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para essa live. Contaremos com convidada especial, a doutora Isabela Baldasso, que juntas falaremos e abordaremos um tema muito importante, TDAH no adulto. Então fique aqui, que logo mais a nossa convidada estará aqui para falar conosco sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Isaías. Muito bom tê-lo aqui. Luiz Antônio, obrigada pela participação. Flávia, boa noite. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, eu vou colocar o tema, fixar o nosso tema aqui da nossa live, tá bom? Só um momentinho. Minha mãe também, aqui lá do Ceará, aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Um beijão para você, mamãe. Karine, muito obrigada. O meu marido, Ricardo Lamonier, obrigada a todas pela presença. E logo mais chamarei aqui a doutora Isabela para falar sobre o TDAH adulto. Ela que é psiquiatra e também trabalha com adultos com TDAH. Boa noite, Cindy, Aline, Luiz Antônio. Muito obrigada. Que bom que você gostou dos conteúdos. Me esforçarei sempre para estar levando para vocês o que há de melhor sobre esses assuntos, sobre este assunto. E aí o que envolve a parte comportamental, desde psicologia, aspectos cognitivos. Muito obrigada pela presença e por apoiar aqui o meu trabalho no Instagram. Então vamos chamar a nossa convidada de hoje, a doutora Isabela. Vem cá falar conosco sobre esse tema tão importante, o TDAH no adulto. Só um momentinho que a gente já... Doutora, eu sei que você já está aqui. Só um momentinho, pessoal, que logo mais ela estará aqui, tá bom? Boa noite, Arthur. Olá, Oi, Isabela, boa tudo noite. bom? Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tudo ótimo também. Que prazer enorme ter aqui conosco para falar sobre este assunto tão importante. Obrigada pelo convite, viu, Ana? Eu acho muito importante até para desmistificar algumas coisas, então estou aqui para esclarecer as dúvidas de todo mundo. Muito obrigada a você pela participação e tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui se interessam também pelo assunto. Então vamos lá, eu gostaria que você se apresentasse aqui para todos os nossos convidados, as pessoas que estão aqui nos assistindo. Por gentileza, se apresente um Ah, pouquinho para a tá. gente. Bom, meu nome é Isabela, eu sou psiquiatra, me formei pela Santa Casa aqui em São Paulo. É, Depois eu fiz formação em terapia cognitivo-comportamental também, que ajuda bastante também no Sim. tratamento do que a gente vai falar hoje. E eu tenho atendido, na verdade, cada vez mais adultos com esse diagnóstico que nós vamos conversar hoje. Ah, muito bom. Então, vamos, já que nós estamos nos apresentando, eu sou Ana Cristina Lamounier, como você já sabe, eu tenho uma página aqui no Instagram, eu sou psicóloga e sou especialista em neuropsicologia e também tenho estudado, assim como a doutora, eu tenho estudado bastante sobre o TDAH no adulto e hoje, né, junto com ela, nós abordaremos esse tema muito importante aqui para desmitificar, para que vocês possam entender também sobre esse tema e a prevalência, o quanto é difícil para um adulto que não foi diagnosticado, né, na infância, seguiu toda uma vida aí com tantas dificuldades que às vezes nem entendia ou entende que seria o TDAH, por que ele tinha tantas dificuldades, e aí como as responsabilidades vão mudando, a vida vai as fases das vidas vai acontecendo, então
realmente na infância, como a doutora vai nos explicar aqui, é difícil ter realmente um diagnóstico, às vezes passa imperceptível, né, até pelos pais enquanto criança. Então, doutora, vamos lá então ao nosso tema de hoje. O que é TDAH e quais são as suas causas? Tá legal. Bom, então o TDAH, a sigla TDAH, né? Todo mundo deve já ter ouvido falar, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno Uhum. neurobiológico do neurodesenvolvimimento. Ele aparece geralmente na infância, isso até é uma coisa discutível que eu vou explicar mais pra frente, Tá e ótimo. frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Caracterizado então, principalmente por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. E ele é bem Uhum. prevalente, na verdade, ele tem uma prevalência entre 3 a Uhum. 5% na população mundial. Isso. É, Então, as causas, tem alguns estudos mostrando realmente influência genética. Causas ambientais ainda não tem muita relação, tem estudos que corroboram para essas causas ambientais, outros falam contra, mas a parte genética realmente tem evidência de influenciar bastante no diagnóstico do TDAH, no desenvolvimento do TDAH. Tem alguns estudos Sim. também que têm associado e comprovado o uso de nicotina, tanto como fumante ativo ou passivo na gestação, também tem uma influência para o desenvolvimento de filhos com TDAH. E alguns estudos com relação ao uso de álcool também. Nossa, então bastante estudos aí realmente comprovando. é, Alguns profissionais às vezes desconhecem, acham que o TDAH não existe no adulto, então realmente muitos estudos aí para comprovar que realmente existe e que Sim, hoje esse tema que a gente está falando é controverso para alguns profissionais, então acredito que a sim. gente juntas iremos desmistificar aqui muitas coisas, muitas dúvidas, né, sobre esse tema. Sim, exato. Tem muita gente que fala que não existe, isso já caiu por terra realmente. Tem comprovações até de neuroimagem mostrando alterações no cérebro de crianças com TDAH, então tem bastante evidência já de que realmente existe e que traz muito prejuízo se não cuidado desde a infância e se não Sim, tratado adequadamente, né? com certeza. Então, no caso, como nós estamos falando algo que, quando não é tratado na infância, né, o que pode gerar muitos prejuízos. Como nosso foco hoje será realmente o adulto, mas aí passando como adulto, ele passou, né, pelas fases todas aí da Sim. infância, adolescência. Quais são os problemas e as consequências de um adulto que ele pode ter caso não tenha sido diagnosticado e tratado na infância? O que realmente pode ter de consequências na vida deste adulto? Olha, então, igual eu falei, os exames de neuroimagem, eles mostram, nas crianças com essa condição, eles têm as áreas menos densas, Uhum. de áreas envolvidas com controle, com atenção, com planejamento. Isso explica realmente os sintomas do TDAH. Sim. E aí, até tem alguns estudos mostrando que em áreas relacionadas às regiões centrais do córtex do nosso cérebro, chega a ser um Uhum. atraso de 5 anos no desenvolvimento em pessoas com TDAH. Então, Uhum. questão de aprendizagem, dificuldade de absorver informação, organização, finalizar tarefas, tudo isso está comprometido no indivíduo que tem o TDAH. E aí, o que, que acontece? Quando não é tratado na infância, quando isso não é identificado precocemente, o que, que acontece? A criança com o TDAH não identificado, não tratado, ela tenta, por exemplo, fazer uma atividade, tenta várias vezes fazer algum exercício, fazer uma tarefa, Uhum. e ela não consegue, não é bem sucedida, seja por uma dificuldade de foco, de concluir a ação, de entender o que é solicitado, não consegue ter um capricho nas coisas. E aí que ela começa a internalizar que ela não consegue, que não tem capacidade, que é burra. Às vezes os pais, por não entender o que se passa, também acabam fazendo críticas Sim. negativas ou recebendo críticas de professores no colégio. E a criança acaba sendo rotulada como preguiçosa, acaba internalizando que ela não é capaz. Então, isso Com imagina para uma certeza. criança que cresceu, É. depois virou um adolescente, se tornou um adulto, uh, como que essa pessoa vai ter questões de autoestima? Por conta já do aprendizado. Aí tem a questão Uhum. social, que muita gente acha que a dificuldade no TDAH é apenas no aprendizado, mas a questão Sim, social é muito importante também. O sintoma com de certeza. impulsividade no TDAH, né?
acaba levando a criança a ter comportamentos inadequados. Então, acaba sendo imprópria com os amiguinhos, quer mandar nas brincadeiras, ou não aceita perder, ou quer ser o primeiro, toma a frente, não respeita a vez dos outros. E aí ela tem uma dificuldade maior nessa questão de elaboração das emoções. Acaba, ao longo do tempo, ficando conhecido meio como aquela criança chata, pelos amiguinhos. Sim, E pode até sofrer bullying, né, na com certeza. adolescência. Não consegue fazer tantos amigos. E aí a criança também repercute com questões de achar que é incapaz, que não é legal, que as pessoas não gostam dela. E isso também repercute em questões de autoestima, Com que certeza. vão levar até a vida adulta. Então, acaba carregando uma bagagem muito negativa, né, sobre si próprio. Então, isso Com acaba levando a certeza. pessoa a se sentir incapaz, se sentir inadequada. E isso, a gente sabe que a formação da personalidade, da autoconfiança, da autoestima, é desde a infância que é desenvolvida. Então, a gente Com percebe certeza. esse prejuízo no adulto depois por um quadro não diagnosticado, não tratado adequadamente. Com certeza. Aí tem todas aquelas questões de palavras faladas, né? Que palavras doem mais do que, né, Sim, um tapa propriamente dito, né? sim, De que você não preste atenção porque você não quer, isso é frescura, o que você tá fazendo que não preste atenção, então toda aquela questão, então, tudo isso vai sendo internalizado, como a pessoa vai se percebendo, nossa, eu não caibo em lugar nenhum, é como se passasse, acaba pela questão da impulsividade ou imperatividade, isso no adulto, não consegue passar despercebido em lugar nenhum, uhum, acaba sendo o centro das atenções, mesmo que não queira realmente, mas isso acontece. Então, nas crianças, não consegue esperar a sua vez, então está sempre, uhum. ou os coleguinhas acham, tem a ideia de que está procurando a fila, não tem paciência de esperar ou de falar. Então, tudo isso são consequências e vai afetando, vai Sim, ferindo cada vez mais a autoestima, tanto de criança aí prevalecendo para as fases da vida, né? Seja no adulto, seja na adolescência, e que se realmente isso não, como a gente está falando, assim, como você falou, não tratadas especificamente, essas consequências são inúmeras, né? exato. Para toda uma vida. Eu Sim. vou dar uma passadinha aqui, que os nossos têm, se eu não me engano, eu vi umas perguntinhas aqui. Tenho muitas crianças com TDAH, sim. Thaís, Senhor, essa sou eu, meu diário. Que bom, Thaís, tê-la aqui. O Marco está falando que ficou com TDAH. Fiquei depois do acidente, eu trato com a Beatriz. Seja bem-vindo, Marcos. Doutora, tem como, no caso, como depois de um acidente, como Uhum. que é a prevalência no caso, tem alguns acidentes, acredito que ele esteja falando de um traumatismo, onde Uhum. a prevalência é de perda de memória, de atenção, Uhum. onde que o TDAH entra na questão de uma lesão adquirida? Olha, o TDAH, por ser uma coisa do desenvolvimento, no geral, não aparece por conta de um trauma. Então, Sim. pode ser que ela tenha ou a pessoa tenha outros prejuízos cognitivos por conta de alguma lesão cerebral, mas questão de trauma realmente não costuma ser uma causa para o TDAH. Não quer dizer que a pessoa não possa Uhum. manifestar, desenvolver algum prejuízo dependendo da área cerebral afetada por alguma Sim. lesão, pode ser um trauma, um tumor, uma compressão. Então, pode ter sim prejuízos cognitivos, mas aí a gente não chamaria de TDAH. De TDAH seria uma em decorrência, né, da questão de cerebral ou cognitiva ao qual a sequela, né, se Exato, ocasionou naquela região. sim. Arlete, muito bem-vinda, Arlete. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo na fase adulta pode ser TDAH? Tá, vamos lá, então. Bom, pode e não pode até. O ideal é, sim, fazer uma investigação com um profissional para avaliar se tem esses sintomas pregressos desde a infância, o TDAH. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. É uma doença que se manifesta na infância. Tem até uma polêmica, saíram alguns estudos recentes contradizendo isso. Mas, assim, Uhum. tem que investigar desde a infância a história da pessoa e os sintomas atuais na vida adulta. Mas, ao mesmo tempo, outros transtornos também podem levar a isso. Então,
A pessoa, quando está Sim. muito sobrecarregada, fica muito ansiosa, começa a fazer várias coisas, não conclui nenhuma. Isso é muito comum em muita gente que a gente conhece, né? Então, vemos Sim, muitos adultos sobrecarregados ou no estado de ansiedade muito importante. Então, é importante sempre uma avaliação para diferenciar se com é um certeza. TDAH, ou se pode ter algum outro transtorno envolvido nesse caso. Isso, se, lógico, trouxer um prejuízo. Tem gente que faz várias coisas e consegue concluir todas as atividades, não tem um prejuízo na vida por conta disso, né? Então, lógico, Com nem certeza. tudo é um transtorno, nem tudo é uma doença. A gente tem que sempre avaliar o grau de prejuízo que aquilo está causando na vida da Tá pessoa. causando. Ótimo. Vou terminar aqui, a gente já volta. Ah, tem um recadinho aqui para você, doutora Top. Então, são recadinhos carinhosos aqui. E temos os nossos. Opa, tinha uma pergunta aqui. É possível, desenvolver TDAH depois de adulto ou pode surgir após um período de ansiedade ou depressão? Então, vem bem a fechar com aquilo que a gente estava falando, né, Sim. anteriormente, o quanto uma avaliação é essencial e fundamental para essa questão. Mas pode responder, doutora, a Tá. pergunta, se você ficar à Ou, vontade. assim, isso é uma coisa que tem sido bem discutida. Eu até dei uma procurada, tem uns artigos que saíram mais recentemente falando que seria possível o desenvolvimento de TDAH na idade adulta. Mas ainda não, isso não é confirmado, são hipóteses. Até acredita-se que pode ser uma doença nova. O que está Uhum. estabelecido realmente é que é uma doença que inicia na infância, se manifesta geralmente a partir dos 5, 6, 7 anos, geralmente, até os 12 Isso. anos tem início dos sintomas. E 60% dessas crianças que têm continuam manifestando sintomas na vida adulta, tá? Então, bastante gente continua, às vezes mais tênues, tá? Diminuem os sintomas, são sintomas mais leves, mas continua manifestando. Agora, um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, cursa também com prejuízos que podem se assemelhar a sintomas de déficit atencional, mas não Isso. são o TDAH. Tá? Então, tem sim implicações, inclusive faz parte do diagnóstico, de critério diagnóstico, às vezes, de alguns quadros de ansiedade, de depressão, um prejuízo de memória, às vezes, ou prejuízo de atenção, que é secundária a outra doença. Então, a pessoa não desenvolve o TDAH por um quadro de ansiedade ou de depressão prévios. Ela pode ter sintomas cognitivos, sintomas de desatenção, sintomas de déficit de memória, pela própria doença, tá? E tratando a Isso. própria doença, a gente tende a melhorar esses sintomas. Tá ótimo. Então, vamos lá, acredito. Ou estão com cara de deboche. São Ah, péssimos. quem perguntou, quem fez essa pergunta foi a Erine, que eu conheço ela. Tudo bom, Erine? Um Ah, beijo. que bom. Eu não, a Thaís, ou estão com cara de deboche, professores estão péssimos para lidar com isso. Eu não sei qual foi a pergunta anterior. Ah, acredito que não tenha mais perguntas, então vamos lá. Então, já que nós estávamos falando sobre os transtornos associados, quais são eles? Falamos de TDAH, de ansiedade, falamos de depressão. Existe outros transtornos associados? Sim, principalmente na adolescência. A adolescência por si só já é uma fase em que eles são pessoas mais explosivas, mais impulsivas, se expõem mais a risco, né? E aí Uhum. eles são mais irritados, isso já pela própria adolescência. E aí adolescentes com TDAH acabam tendo isso de uma maneira mais exacerbada, principalmente a questão de impulsividade. Então pode ter atividade sexual de risco com mais frequência, com menos proteção. Então pode acontecer de ter um abuso de substâncias que pode começar na adolescência, caso não tratados, mas pode progredir para a vida adulta. Então, um abuso de substâncias psicoativas, seja álcool, tabaco ou outras drogas. Então, um TDAH não tratado pode levar a essas questões também. A questão de ansiedade também pode acontecer por quê? Como a pessoa tem dificuldades em organizar a própria vida, em diversos aspectos da vida, de manter uma rotina, de manter uma organização, ela tende a se sobrecarregar. Então, às vezes agrega muitas coisas que não consegue dar conta e fica mais ansioso por conta disso também. Então, é muito comum no período da adolescência, quando começa a ter uma demanda maior acadêmica, escolar, acabar tendo essa dificuldade, além da dificuldade do aprendizado, que é mais difícil,
acaba se sobrecarregando mais pela demanda e pela dificuldade de organização, então tendem a ser mais ansiosos. E aí, por Uhum. conta de ver que tem dificuldade de lidar com as emoções, lidar com alguns aspectos da própria vida, as questões de autoestima que eu falei antes, né? Isso pode também levar a ter sintomas depressivos, por conta realmente do contexto da doença. Então, é uma doença que, se não cuidado adequadamente, pode trazer várias repercussões muito negativas para as Com pessoas. certeza. É uma pessoa, é como internalizar-se de toda uma vida, né? Ah, eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso, por que que eu não consigo? Aí tem a questão da comparação, de comparar, por que que aquela pessoa consegue fazer o mesmo que eu estou Exato. fazendo e eu não consigo? Qual a minha dificuldade? Então, isso vai aumentando cada vez mais, e a pessoa se sentindo cada vez mais rebaixada. A Uhum. autoestima dela vai cada vez mais ficando tão ferida ao ponto de ela mesma, tipo, não, eu não consigo fazer. Então, tudo isso é como se, eu até costumo falar, é a questão invisível, né? Que sabe que tem tal coisa, tá sentindo, tem uma dificuldade muito grande, mas não sabe dar nomes Uhum. ao que está sentindo. Né? Então, por isso que quando a gente começou no início, o quanto uma avaliação é importante para que a pessoa realmente entenda. É realmente um TDAH? Então, todo o histórico, né, desde a da infância, isso também é investigado e muito Uhum. importante, ou se realmente é decorrente de uma ansiedade que já tem com tendência aí a um grau mais de moderado, a grave, que é cada vez mais que os sintomas estão ali, parecido com realmente com algumas do TDAH, como a gente já falou, mas realmente só diante de uma avaliação médica, né, neuropsicológica também, Uhum. é que realmente é constatado se é realmente TDAH ou Uhum. realmente aspecto de outros transtornos associados, né, doutora? Sim, exatamente. E no caso, como é feito, já que nós estamos falando dos transtornos que são associados, todas as decorrências aí de consequências que são graves na vida de uma pessoa que não foi diagnosticada com TDAH, como é feito o tratamento e quando a medicação faz-se necessária nesse caso, depois que é Certo. feito o diagnóstico? Então, assim, como é uma doença, o tratamento deve englobar um cuidado multidisciplinar, né? Então, é exatamente o Uhum, cuidado, a atenção do psiquiatra, que vai ser o médico responsável por avaliação, prescrição de medicamentos, desde uhum, a terapia, que é muito importante, a terapia cognitivo-comportamental é a linha de terapia mais adequada para tratamento disso, para realizar uma reabilitação cognitiva, ajudar a definir estratégias de organização, de conseguir driblar as dificuldades do transtorno. E uhum. algumas vezes, por exemplo, na infância, adolescência, também a gente pode agregar tratamento, acompanhamento psicopedagógico, fonoaudiológico quando necessário também, quando tem algumas outras comorbidades. E o tratamento medicamentoso. Uma vez feito o diagnóstico, é sempre indicado o uso da medicação, tá? Então, assim, quando fala, é um caso leve, aí não é TDAH. Então, quando é fechado o diagnóstico de TDAH, a gente precisa da medicação, da psicoterapia, do acompanhamento como um todo, participação da família quando é criança e adolescente, né, no caso, até no adulto Sim. também, precisa da colaboração, às vezes, do cônjuge, né, no trabalho também, precisa de algumas estratégias para auxiliar nesse sentido. Então, é muito importante o tratamento adequado. Um tratamento, às vezes, que não vai ser completo, não vai proporcionar toda a melhora e todo o potencial que o paciente poderia ter de recuperação e de uma qualidade de vida, de um funcionamento ideal. Uhum. No caso, você tocou num assunto bem importante, a questão do cônjuge, né? Na ajuda, na família, no caso dos adolescentes, das crianças, o quanto também a prevalência das relações em si, do aspecto afetivo, amoroso, também pode dificultar ainda mais com a pessoa ou cônjuge, né? No caso, que tem o TDAH. Uhum. O quanto essa relação acaba, se caso a pessoa que tem o TDAH já é diagnosticada, né, o quanto a família, o apoio familiar é fundamental para que realmente essa pessoa possa ter uma qualidade de vida realmente, né? Exato. O cônjuge que está mais próximo geralmente sofre, né? Esquecimentos de coisas importantes,
às vezes esquece Sim, datas, esquece onde deixou objetos, o pagamento de contas. Então, o prejuízo do TDAH acaba repercutindo para vários lados, né? Repercute, sim, sim. nas pessoas que estão próximas também, né? E acaba até gerando muitos conflitos. Por isso que é importante a participação de quem mora junto, de quem está próximo, para entender e para auxiliar a pessoa a definir estratégias para conseguir driblar os sintomas, né? O que pode estar Com acontecendo certeza. de prejuízo. Porque a incidência de divórcios é muito grande, né? Eu estava lendo sobre esse assunto e o quanto realmente há uma prevalência maior nos adultos e no caso de um cônjuge ou os dois terem realmente o TDAH. Exato. Nós temos uma perguntinha aqui. Eu vi vocês agora no Instagram e adicionei. Acho que tenho TDAH. Em que médico eu tenho que ir? É Certo. Jennifer. Foi Hoje, você que falou que Não, no caso foi outra pessoa que você falou que conhecia, né? ah, sim, a Erine, que eu conheço também. Tá. Jennifer, o profissional mais adequado para o tratamento do TDAH é o psiquiatra. Lógico, ele sozinho não faz o tratamento, né? Igual eu falei, precisa de um psicólogo, especialista em terapia cognitiva, comportamental, um Uhum. neuropsicólogo como a Ana, que aí eu já vou falar um pouquinho da questão do diagnóstico também, né? Então, o neuropsicólogo que vai ajudar exatamente nas estratégias necessárias, de acordo com os déficits de cada pessoa, que nem todo mundo tem manifestações iguais da doença, né? Então, Isso. identificar qual que é a dificuldade individual e trabalhar em cima disso. Então, o psiquiatra é o médico indicado para tratamento, mas a gente precisa de todo um conjunto multidisciplinar para auxiliar. Tá ótimo. Ah, tenho aqui. Meus amigos vivem fazendo piadinhas por causa do meu esquecimento. Não lembro nem nome dos meus avós. Quem dirá atores, músicas, filmes, etc. O que fazer? Sou diagnosticada com TDAH. Certo. Se você ainda não está em tratamento, o ideal é sim procurar um auxílio. Procurar um auxílio de um psiquiatra e de um psicoterapeuta, um psicólogo. No geral, se te incomoda também essa questão de bullying, né, do pessoal tirar sarro, até conversar com eles, Isso. explicar que você tem um transtorno, explica que realmente você tem esse prejuízo, que às vezes é motivo de chacota, de palhaçada entre os amigos, mas às vezes se incomoda a pessoa também, vale a pena posicionar sobre isso e pedir ajuda deles para você nesse aspecto, para gerar menos talvez sofrimento, às vezes até a pessoa fica ansiosa em situações sociais por conta Por conta disso. dessa repercussão que gera com os amigos, né? Isso. Tem um recadinho aqui, Ciomara, tá falando que ama essa doutora, ama você. Ai, obrigada, sim. Também amo você. Nini, acredito que seja isso, muito obrigada. Melhor doutora do planeta, tudo ótimo, espero que esteja bem também. A Thaís estava falando, falei sobre os professores lidando com as dificuldades das pessoas com TDAH. Ah, Thaís, eu entendi. Tinha falado um comentário e eu não tinha pegado o anterior. Quais são os efeitos que a Ritalina pode causar no tratamento do TDAH? Luiz Antônio fazendo essa pergunta aqui para a gente. Tá legal. Então, até é legal a gente continuar falando sobre o tratamento, né? Isso. A medicação, igual eu falei, então ela deve ser indicada no momento do diagnóstico já, para trazer um benefício maior. O que que acontece? Na pessoa com TDAH tem uma dificuldade de funcionamento dopaminérgico. Então, a dopamina, que é uma substância que o nosso cérebro utiliza em várias funções, com um hipofuncionamento, não está funcionando adequadamente em algumas áreas do cérebro, igual eu falei antes. E aí, a Ritalina é uma das medicações utilizadas para regular um pouquinho esse funcionamento. Então, a Ritalina, a gente tem outras medicações. Aqui no Brasil, a gente só tem 4 opções de medicações liberadas como primeira escolha. A gente tem as medicações de primeira escolha e as medicações como segundas opções, tá? Segunda escolha. Ah, E aí, a Ritalina está entre as primeiras escolhas. O que vai variar da indicação é o tempo de ação da medicação, a necessidade da pessoa. Então, tem pessoas que precisam de uma duração da medicação de muitas horas, outras uma duração um pouco mais curta. Então, a gente vai indicar a medicação adequada, de acordo com a necessidade e com a adaptação de cada paciente. ótimo. Deixa eu só passar aqui.
A Fernanda, do canal Meu Cérebro Mudou, está aqui conosco. E o diagnóstico de TDA em crianças ou adolescentes seria falta de atenção sem estar associada à hiperatividade? Agradecendo pela resposta que nós vamos falar aqui para ela. Muito obrigada pela sua participação, Fernanda. Tá. Pode acontecer, tá? Então, pode acontecer de ter sintomas de desatenção sem o componente hiperativo, sim. Isso costuma ser mais frequente em meninas, tá? Que Isso. é uma coisa que as meninas acabam tendo menos componente hiperativo. E aí, o que que acontece? Antigamente, você achava que o TDAH era uma doença exclusiva de meninos ou muito mais frequente em meninos. Por quê? Porque se evidenciava muito mais, se via muito mais o comportamento hiperativo, impulsivo de meninos. E aí se acreditava Isso. que as meninas tinham com muito menos frequência, pelo componente desatento que às vezes passava batido. Então, é possível ter, sim, pacientes com apenas o componente desatento. No geral, o hiperativo acaba já tendo o componente desatento com mais frequência, porque por ser muito hiperativo, ele acaba não realmente conseguindo manter um foco, manter a concentração em uma única atividade. Então, geralmente, o componente desatento pode vir isolado. O hiperativo é mais incomum, assim. Isso. Falando sobre a questão né, já que tocamos a questão de gênero, de que forma, doutora, no caso, como que é feita essa manifestação? Há uma diferença de acordo com o gênero? Você já acabou de falar aqui que há realmente, agora a prevalência realmente é em meninas para a questão de desatenção, mas não que não tenha realmente a hiperatividade junto. Mas como que é feito, no caso, essa diferenciação no diagnóstico entre gêneros, no caso de menino, ou menina, ou mulher e rapaz? Em geral, assim, é feito sempre. A gente tem algumas escalas de avaliação, mas o diagnóstico é sempre pela anamnese. Então, é estar numa consulta, avaliar desde o comportamento, pode ser seja num adulto, ou seja numa criança, adolescente. Então, a gente sempre observa o comportamento, observa como que aquela pessoa se porta, aquela criança se porta, aquele adolescente se porta no consultório, avalia questões desde a infância até o funcionamento atual. Então, é uma avaliação globalizada, não é apenas um sintoma ou algo específico que a gente vai fechar um diagnóstico. Quando necessário, a gente aí pede o auxílio, né? Geralmente a gente solicita a avaliação neuropsicológica, que é um instrumento diagnóstico muito útil, porque é legal para acompanhamento, né? Então, a avaliação neuropsicológica feita seriadamente, feita no início do tratamento, depois feita depois, ela avalia se aquela pessoa teve uma evolução com o tratamento, e isso é muito importante, porque com o tratamento adequado e precoce, há uma evolução, há uma melhora dos sintomas também, né? Sim, muito bom. Vou passar aqui novamente. Estou esquecendo de tudo. Estou tendo isso desde criança e tive dificuldade na fala. É a Jennifer também comentando aqui, a que havia feito a pergunta anterior de qual profissional buscar. Que médico tenho que procurar? Tenho 38 anos. Acredito que a questão da fala, acredito que seja a questão da fala que ela está tendo de dificuldade, né? E também qual médico que a gente já havia falado anteriormente, no caso para o tratamento, no caso a psiquiatria, né? O psiquiatra, e também, no caso, um acompanhamento multidisciplinar. No caso, a questão da fala, não sei se ela se eu entendi a pergunta, vou até repassar novamente. Se ela está perguntando qual o profissional que ela tem que buscar em relação à dificuldade de fala. Se for isso, Jennifer, depois responde aqui para a gente, tá bom? Sempre precisa da medicação para o resto da vida? Thaís perguntando sobre a questão da medicação. Tá. Assim, grande parte das pessoas precisam. O que a gente vê, e eu vi em alguns congressos que eu fui recentemente, é que pode haver períodos no adulto de melhora. Então, depende um pouquinho até do ambiente, sabe? Às vezes, um período de maior demanda, de estresse no trabalho, de sobrecarga, a pessoa manifesta os sintomas com uma intensidade maior. E aí é necessário o uso da medicação. Até a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é uma grande estudiosa do TDAH, né? Eles têm um
estudos muito grandes, até a nível mundial, assim, sobre TDAH em adultos. Isso. E eles têm falado exatamente sobre essa questão, que ele pode, às vezes, remitir e em algumas pessoas retornar a ter sintomas. E isso realmente pode depender um pouquinho de estressores externos também. Mas, assim, a pessoa tendo transtorno, ela vai ter essa dificuldade, igual eu falei, desde a infância, que melhora bastante até atingir a vida adulta. Com a reabilitação, com o tratamento, tende a melhorar ainda mais, podendo sim ficar sem a medicação. Mas não tem como falar que isso é uma regra para todo mundo. Isso, porque até a forma como a pessoa lida com toda aquela dificuldade, realmente se ela tem um fator muito importante, que é o apoio familiar, como que ela lida com tudo isso, como que a família realmente no desenvolvimento de toda uma vida, né, da pessoa, então, enquanto adulto, como que ela lidou com todas aquelas dificuldades, quais foram as dificuldades, se foi perceptíveis ou não, se foram percebidas ou não, que apoio ela teve para que realmente na vida adulta isso tenha passado despercebido pela família, ou como que ela lida hoje com a vida dela, desde a questão acadêmica, desde as questões profissionais, tudo isso é uma parte que engloba tudo, né? De todas essas dificuldades, onde está a maior dificuldade? Como que essa pessoa lida? Como que está a relação dela com ela mesma, na questão da autoestima, em tudo que ela tem enfrentado? É isso, né? Exato. A questão do apoio familiar, assim, é muito importante mesmo. Então, acaba até, às vezes, o apoio positivo é muito importante e evitar o reforço negativo também, né? Com Muitas certeza. vezes o familiar, quando não consegue lidar, acaba reforçando toda aquela questão de autoestima. Ah, você não é capaz, você não consegue, você não presta atenção. Também não é vitimizar, assumir uma postura Uhum. vitimista, mas também não Sim. é reforçar só as incapacidades, as dificuldades daquela pessoa, né? Isso mesmo. O William está comentando aqui. Eu acho que tenho TDAH. Minha memória curta é horrível. Penso que é falta de atenção. Há um comentário aqui em relação à memória. Só um momentinho, pessoal. Prometo que a gente vai tentar sanar todas as dúvidas aqui das perguntinhas de vocês, para que eu sei que é um assunto muito importante, existem muitas dúvidas sobre esse tema, por isso que nós duas juntas, para trazer psicoeducação para vocês poderem entender mais sobre a prevalência desse transtorno, quão pode a questão de dificultar realmente a vida de um adulto. Então, hoje nós estamos abordando esse assunto aqui, que nós consideramos muito importante, para que vocês, se ficar alguma pergunta que a gente não consiga no decorrer, porque é 1 hora, então passa muito rápido, nós pedimos já desculpa desde então, tá bom? Mas tentaremos aqui sanar as dúvidas de vocês. É, admiro horrores essa psiquiatra, então um carinho aqui para você. Ah, No menor Gabi, obrigada, sinal que Gabi. Um ela dá um beijo. jeito de ouvir, sem planejar, estende a mão, sem pensar. Muito carinhosa esse Minha mãe também tá comentário. aí, um beijo para minha mãe. Ah, muito bom tê-la aqui. Como diagnosticar uma pessoa com TDAH? Cidilene lá de Fortaleza está fazendo essa pergunta aqui. Oi, desculpa. Como diagnosticar uma pessoa com TDAH? Tá legal. Então, assim, a gente tem alguns instrumentos, né? Ah, a consulta é o principal, né? Às vezes, o próprio psicólogo identifica alguns sintomas e encaminha para o psiquiatra para confirmar o diagnóstico, né? Então, o trabalho em conjunto do psiquiatra com o psicólogo para o diagnóstico é importante. O psiquiatra, a gente acaba tendo alguns instrumentos e critérios diagnósticos, de acordo com o DSM e o CID, que define assim bem claramente quais são os critérios necessários para a gente não superdiagnosticar alguém que não tenha o transtorno, ou não subdiagnosticar. Então a gente tem critérios definidos para fazer o diagnóstico e a gente usa alguns instrumentos que podem ser auxiliares. Então temos várias escalas, existem várias escalas, escalas para adultos, escalas para crianças e o auxílio da avaliação neuropsicológica que avalia bem com detalhes pormenores, assim, quais são as dificuldades individuais, desde atenção sustentada, memória, faz o teste de QI. Então, a avaliação neuropsicológica é muito completa, avalia a linguagem,
funções executivas, controle inibitório. Então, a avaliação neuropsicológica acaba sendo um instrumento que vai direcionar quais são os déficits daquele indivíduo. Então, na verdade, o diagnóstico pode ser feito em consulta, de acordo com os sintomas, mas a gente usa outros instrumentos para colaborar no diagnóstico e contribuir na evolução do tratamento. Isso, até para uma questão de como que ela funciona, como que aquela pessoa funciona, né? Qual a maior, de que forma ela aprende, quais são as estratégias que ela pode ter diante da dificuldade ou não dificuldade dela, né? Dos déficits, no caso, seja eles a prevalência de maior dificuldade ou não. Então, a avaliação neuropsicológica, assim como a doutora bem esclareceu, realmente ela enfatiza, né, pormenorizar, né, realmente toda a questão do funcionamento cognitivo, desde as questões de emocionais, de ansiedade, o que realmente, se a pessoa tem ansiedade ou tem depressão, o que a questão de personalidade, o que pode estar influenciando ainda mais nesse nível de emocional, que também acarreta na questão de atenção, na questão de memorização, e, no caso, na prevalência do TDAH, como que está todo o funcionamento cognitivo dessa pessoa e de que forma ela passará a funcionar também com o auxílio da medicação, com a psicoterapia. Então, é fundamental, assim como a gente já tem passado aqui essa informação para vocês. O que acontece, doutora, no cérebro de uma pessoa com TDAH? Edilene também está fazendo essa pergunta. Tá Temos aqui legal. convidados nossos de Fortaleza, no Ceará, então temos minha família Que que está por legal. aqui. Tá certo. Bom, então assim, o que alguns estudos mostram, igual eu falei no comecinho, é que alguns estudos de imagem cerebral, de neuroimagem, mostram que tem uma densidade menor de algumas áreas cerebrais para quem tem o TDAH. Então, essas áreas envolvidas com atenção, controle, planejamento, controle de impulso, elas são menos desenvolvidas na pessoa com TDAH. E tem a questão também de uma função da dopamina diminuída. Então, é aí que a medicação atua, nesse controle dopaminérgico. Isso. Então, a gente tem essas questões que estão alteradas na pessoa com o TDAH. Uhum. Eu costumo até falar de forma tipo, usando critérios, tipo, como se fosse a medicação fosse fazer plantar, fosse plantada naquela região que está tendo dificuldade e florescesse naquela região, ajudando as outras áreas a se interligarem dentro do nosso cérebro, para que aí comece a ter uma prevalência de menos dificuldades naquilo que já estava com mais dificuldades para se trabalhar. Né? Eu Exato. acredito que essa analogia, acredito que deixa claro também para que as pessoas possam entender o quanto a questão da medicação, claro, isso vai depender de pessoa para pessoa, de que forma essa pessoa lida com tudo isso. Então, um trabalho multidisciplinar dentro, claro, da medicação, como que realmente vai atuar e qual a medicação adequada para cada paciente, né? Diante de pesquisa, quando você estava falando da questão do cerebral, existem pequenas alterações da região frontal do cérebro, né? Responsável pela questão da inibição, do comportamento e do controle da atenção. E como a gente já iniciou falando sobre o TDAH, não se trata realmente de fato de fatores culturais ou conflito psicológico para essa questão de um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Sim, com certeza. O Luiz, para quem é estudante, qual a melhor maneira de se concentrar nos estudos e absorver conteúdo visto? Certo. Luiz, isso é uma dúvida que muita gente tem, é uma grande polêmica, porque muita gente acaba lançando mão do uso dos psicoestimulantes, que são medicamentos para TDAH, com o objetivo de estudar. Primeiro de tudo, não tem comprovação científica nenhuma de aumento de desempenho em quem não tem o TDAH. Então, quem não tem a doença e usa a medicação, não vai ter um aumento de desempenho. Isso já está comprovado cientificamente. Se a pessoa está com dificuldade de estudar, está tendo alguma
incapacidade seja de absorção, de foco, é muito importante passar por uma avaliação e identificar qual que é a causa. Será que essa pessoa está muito ansiosa e está com dificuldade de conseguir prestar atenção no que ela está lendo, por estar com a cabeça muito cheia de coisa? Pode estar deprimida e aí o raciocínio fica mais lentificado também, a capacidade de memorização está prejudicada. Pode realmente ter um TDAH não diagnosticado. Então, por isso que a avaliação é muito importante. Se está tendo alguma dificuldade, é sempre importante procurar um psiquiatra e também um psicólogo, um terapeuta. Em período de estudos é um período de muito estresse, gera uma demanda pessoal muito importante, né? Então as pessoas acabam se cobrando muito e isso aumenta realmente índices de ansiedade, índices de frustração quando a pessoa não atinge o objetivo que queria. Então é sempre bom ter um acompanhamento psicoterápico, pessoas que estão passando por períodos de prova, que estão sobrecarregadas com isso. Ótimo. A Jennifer, eu fiz algumas perguntas que ela deixou aqui, ela falou que ela demorou para falar e quando ela falava, a dificuldade foi muito mais primeiro nos sintomas da fala. Então é a mesma que estava perguntando para a gente quais são no caso, onde que ela procurava primeiro, qual o médico, onde que ela tinha que buscar ajuda primeiramente. Sim. É importante uma avaliação. Se isso foi na infância, dificuldade de fala, é muito importante avaliar se tinha alguma alteração auditiva, porque tem direta relação com a fala. Até alguém que perguntou ali atrás, diferenciação de autismo e TDAH. Na verdade, o autismo pode cursar com dificuldade na fala. Uma alteração de também que repercute negativamente na questão de dificuldade de interação social, mas é bem diferente do TDAH. Não quer dizer que não possam coexistir, existe até comorbidade de autismo e TDAH, mas o autista clássico, ele, na verdade, não gosta do contato social, ele tem essa dificuldade de interação, de olhar nos olhos, de puxar um assunto, de entender o que o outro está passando. Então, é algo um pouquinho diferente, assim, mas pode coexistir. Então, dificuldade de fala é importante ser investigado, sim, pode ser passado por inicialmente, se é acompanhado de sintomas psiquiátricos ou neurológicos, ser avaliado por um neurologista, por um psiquiatra, por um otorrino também para avaliar se tem algum distúrbio auditivo que está repercutindo nisso, e uma avaliação fonoaudiológica também. Sim, importantíssimo. Rafa, acredito que seja Rafa Pedroso, sou fã da doutora Isa, incrível. Que orgulho da Isa, é o Manuel, tá falando, sempre atenciosa com todos, o Manuel também. Acredito que seja Beth, Obrigada, essa Rafa. Obrigada, filhinha, que Manu. seja sua mãe. Doutora Isa conseguiu me ajudar até a vida de novo. Muito obrigada, agradecendo a Que bom. você. Parabéns pela iniciativa, Stephanie. Debater esse tema é muito importante. Passo para a valorização da saúde mental e qualidade de vida. Um beijo, Felipe, Stephanie. oi Isa. Entre as diferentes apresentações do metilfenidato, qual a mais adequada para iniciar a terapia medicamentosa? O Felipe perguntando aqui. Olha, na verdade, assim, hoje em dia a gente tem uma tendência a usar as medicações de liberação mais lenta, de duração mais longa. Então, a gente tem algumas opções de Ritalina, do metilfenidato, né, de liberação mais prolongada, que é a Ritalina LA, que tem uma duração aí mais ou menos de 6 horas, e temos o Concerta, que tem uma duração um pouquinho maior, 8, um pouquinho mais. Então, vai depender um pouquinho da demanda e da resposta. Eu já vi paciente que respondeu melhor a uma medicação do que a outra, isso é uma característica individual. Às vezes o Concerta, que é esse de liberação um pouquinho mais longa, tem um pico um pouquinho mais tardio, então para pessoas que precisam de um funcionamento melhor no período vespertino, às vezes ele é mais adequado. E a gente tem hoje em dia o Venvance, que é muito famoso, acabou ficando muito famoso, que é da família das anfetaminas, ele é um anfetamínico, mas ele é o que tem a duração mais longa, então ele cobre o dia inteiro praticamente. Então, a Ritalina de liberação imediata, que é o metilfenidato, tradicional, foi o primeiro a ser lançado, a gente tem usado cada vez menos como uma introdução, mas não quer dizer que ele não possa ser usado. Às vezes a pessoa precisa de uma ação curta, a pessoa usa ao longo do dia e final do dia ela tem uma aula, ou pessoas que estudam à noite para não repercutir no sono. O metilfenidato de liberação imediata, que dura no máximo 4 horas, também pode ser utilizado.
Então, a gente pode fazer, inclusive, de acordo com a demanda do paciente, um jogo aí de medicações para proporcionar um benefício de acordo com a necessidade. Ótimo. Muitas dúvidas realmente sobre a medicação, né? Que é realmente a prevalência maior das pessoas, tanto em relação ao transtorno na vida adulta, quanto em relação à medicação, quais são os cuidados, isso é muito importante. Exercícios físicos é indicado no tratamento? Sim, então, assim, Sim. até entra na parte de estratégias, que eu vou falar, estratégias para contribuir para pessoas que têm o transtorno, né? Então, que a gente já falou da psicoeducação de familiares, dos Isso. pacientes. Então, a atividade física, sim, tem um benefício, tá? Com regularidade, com uma rotina, ele ajuda a manter o foco atencional, melhorar um pouquinho isso, diminuir o excesso de energia, ajuda a combater a irritabilidade, ajuda a combater sintomas depressivos, a própria ansiedade, a Ótimo. impulsividade. Então, ter uma rotina de exercícios para quem tem o TDAH está dentre as possibilidades terapêuticas que trazem bastante benefício. E a questão da alimentação também, aliado à educação física, né? No caso, os exercícios físicos, uma boa alimentação, realmente optar por refeições mais saudáveis, menos cafeína, que aumenta aí o nível Sim, da impulsividade, da hiperatividade. Então, tudo exato. isso realmente são estratégias muito benéficas para quem realmente tem o TDAH. Doutor, outra pergunta aqui. Os pacientes que fazem uso irregular da medicação, toma por um período, para e depois volta a tomar. Tem algum prejuízo? Olha, Camila, minha psicóloga, está fazendo essa pergunta aqui. Camila, quando na infância, o ideal é tomar sempre, mesmo no período de férias, mesmo no período de fim de semana, quando é criança. Por quê? O cérebro está em desenvolvimento, ele está aprendendo sempre novos conceitos. Tem a questão da impulsividade, da hiperatividade, que a criança pode até se machucar por ser muito agitada. Então, na infância é muito importante. No adulto, aquilo que eu falei um pouquinho atrás, que às vezes tem períodos que ele precisa ter uma demanda importante e precisa usar a medicação para trazer um benefício, e às vezes o próprio paciente interrompe o tratamento e volta a tomar. O prejuízo que pode ter não é um prejuízo neurofuncional, um prejuízo neurológico, e sim funcional por conta Funcional. dessa interrupção da medicação em si. Não é um prejuízo que vai trazer um dano estrutural, cerebral para ele. Aí, depois de adulto, depois, geralmente, agora os estudos falam que o cérebro termina de se formar realmente aos 25 anos, então alguns estudos mais recentes mostram isso. Então, depois disso, na verdade, é só o prejuízo funcional pela interrupção da medicação. No caso, a alteração de humor entra nessa questão, doutora? No caso, a interrupção da medicação, a pessoa está agindo de uma forma, no caso, a questão funcional passa a agir de uma outra forma, a questão de humor, há alterações de humor, no caso de parar bruscamente a medicação? Parar bruscamente não costuma trazer um prejuízo, não, tá? Porque a medicação realmente, a duração do efeito dela é durante aquele dia que ela está em uso. O que Ah, pode tá. acontecer, às vezes, é na reintrodução, a pessoa ter aquele período de adaptação de novo, que a gente vê, às vezes, com algumas medicações, com alguns pacientes. Não é todo mundo que tem isso, mas realmente tem pessoas que passam por período de adaptação da medicação no início do tratamento. Sim, E aí, quando interrompe, tem que reiniciar, ele tem que passar por esse período de adaptação de novo. Mas a isso. interrupção brusca, no geral, não costuma trazer um prejuízo, tá? É ótimo. O Wellington tá deixando um recadinho carinhoso para você. Pude acompanhar por um Obrigada, tempo o Wellington. trabalho da doutora Isabela. É uma psiquiatra com alto nível de conhecimento e grande capacidade de criar vínculo com os pacientes. Obrigada. Um beijo. Eu acredito que a gente tenha sanado todas as dúvidas. O nosso tempo é muito rápido, passa muito Passou rápido voando. aqui. Já são 8h54. Estão dando sugestões aqui para a gente falar sobre autismo, live sobre autismo. Podemos pensar sobre esse assunto, sobre esse tema também. Doutora, a gente está chegando ao fim da nossa live. Muito bom falar aqui com você, dividir com você todo esse conhecimento sobre esse assunto tão importante. Eu queria que você deixasse
dicas que possam contribuir. No caso, o nosso maior objetivo aqui é a psicoeducação de familiares e pacientes. O que que você pode falar para a gente, para quem está aqui nos assistindo, uma psicoeducação, no caso, que possa contribuir com todas as pessoas que sofrem com as sequelas desse transtorno, seja questão familiar, seja propriamente no caso, o paciente com o TDAH. Certo. Então, assim, na questão da psicoeducação, é muito importante entender um pouquinho o que que é a doença. Então, quanto mais a pessoa que tem a doença lê sobre ela, estudar um pouquinho, aprender o que que é o TDAH, é muito importante para você entender o que tem, o que você tem, o que que é da doença, tá preparado para lidar com as dificuldades diárias. Tira suas dúvidas com seu médico, é muito importante. Não ter vergonha, não ter medo de entender o que você tem. Entender que, lógico, não precisa se apoiar nisso, né, para justificar seus atos, mas é importante saber como você reage às situações para ter um controle sobre isso. Uma organização é muito importante. Então, o TDAH precisa de uma organização, ter uma rotina importante. Então, ter rotinas regulares, isso ajuda muito a se organizar. Sistematizar direitinho, então, o dia a dia é muito importante. Realizar atividades em etapas, né? Porque a dificuldade de organização fica tudo meio confuso. Então, organizar para fazer uma etapa de cada vez, fazer os projetos, iniciar um projeto, definir as etapas separadamente para não ter aquela impressão de que não concluiu nada, isso é muito importante. Isso. Então, fazer uma ordem, né? Por exemplo, vai arrumar, organizar a casa, organizar, primeiro então vou limpar a cozinha, depois eu vou arrumar a sala, depois eu vou arrumar o quarto. Então, ter uma ordem é muito importante, sistematizar, organizar as rotinas, tarefas é muito importante. Definir prazos, então estabelecer limites, isso ajuda a funcionar melhor. Cada pessoa, o paciente se conhecer, então, por exemplo, saber que se ele funciona melhor no início do dia, é mais produtivo de manhã, colocar as tarefas que demandem mais atenção, mais organização, nesse período, ter um tempo para relaxar é muito importante também. Então, se permitir relaxar, às vezes a pessoa se cobra tanto que ela não se permite relaxar, né? Então, é muito importante isso. Aí chega E no final do dia, é como se achasse que realmente não produziu não, nada, que não fez nada. exato, Não, isso, é uma autocobrança tão exacerbada que entende como se não fosse produtivo, não conseguisse fazer nada, né? Então, tanto que a exatamente. organização é importante nisso. Exato, é exatamente isso. E se permitir, né? Poxa, até se autorrecompensar é muito importante. Poxa, eu consegui fazer isso, que legal. Com É muito certeza. importante esse reforço positivo próprio, sabe? Às vezes a gente não Com se certeza. parabeniza, não se congratula pelas nossas próprias aquisições, mesmo que sejam pequenas. Eu sempre falo isso para os pacientes. Faça um reforço positivo para você mesmo, para cada pequena vitória do seu dia. Isso, Sim, para quem tem muito o importante. TDAH, é super importante ter esse reforço positivo. E se permitir, poxa, não consegui tudo que eu que podia hoje, vamos nos organizar para Digo, amanhã. E eu fiz o sim, que eu estava dentro da minha possibilidade. Então, ter essa questão da autocompaixão também é muito importante, né? muito Se importante, com aceitar, certeza. aceitar os próprios limites, né? Às vezes o paciente não aceita os próprios limites, tende a se sobrecarregar, não consegue desempenhar aquilo que ele esperava e fica frustrado. Isso alimenta mais ainda esse sentimento Mas aí, negativo. com certeza. Muitos recadinhos carinhosos aqui para nossa live. Estão pedindo mais lives sobre o assunto, dando os parabéns, nos Obrigada. agradecendo pelo assunto abordado. Eu queria, nesses minutinhos restantes, eu queria agradecer muito a sua participação. Foi um prazer enorme. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu Pois tenho é. um prazer enorme estar aqui com você, de poder trazer todo o seu conhecimento sobre esse assunto tão importante. Eu queria te agradecer demais a sua participação aqui conosco. Eu que E muito agradeço, obrigada a Ana. todos vocês, pessoal, que ficaram aqui conosco até o final. Agradecemos bastante. E foi um prazer enorme. Eu que agradeço muito pelo convite, pela confiança no meu trabalho também, por confiar em mim para trazer esse conteúdo também para os seus seguidores, para os pacientes, para a população em geral. Então, tudo isso acho que é muito importante a gente dar atenção para temas que são
talvez muito míticos ainda, e aí as pessoas têm essa dificuldade de entender o que que é, têm medo de pedir ajuda. Então, essas oportunidades são muito importantes para a gente conseguir trazer uma aceitação maior, né, de um transtorno que ainda é muito estigmatizado. Sim, é verdade. Então, juntos, lutando por essa Uhum. causa na questão de saúde mental, acredito que o nosso trabalho, tudo que a gente, acho que da forma como a gente se doa para os nossos pacientes, para todas as pessoas, é o que a gente pode oferecer de melhor, tanto de nós como pessoa, quanto também quanto profissional. Ah, nós temos tempinho, 18 segundos. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada a Muito todo obrigada, mundo que doutora. participou. Um Eu que abraço. agradeço. Obrigada a todo mundo que estava aí presente, viu? Um grande abraço. Um beijo Tchau. grande. Tchau.